Graça e paz, irmãs da comunidade cristã Nova Vida em Diadema, especificamente as irmãs da União Feminina. Que privilégio, que oportunidade boa eu tenho hoje. Bom, primeiramente agradeço a Deus, porque sem Ele nós não somos nada, não é verdade? Não é um chavão isso, mas é uma realidade. Tudo por causa dele nós estamos aqui, né? Por causa dele. E agradeço também às irmãs pelo convite de poder compartilhar um texto da palavra de Deus para vocês neste momento. E claro que também esta palavra será estendida a todos aqueles que tiverem acesso a este vídeo, a esta gravação. Vamos lá? Bom, a nossa família está bem, graças a Deus, né? Como os irmãos sabem, estamos aqui na cidade de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, desde janeiro de 2020. E já são completando 1 ano e 10 meses, né? E nós estamos bem, graças a Deus. Tá bom? Já deixo o nosso abraço aqui a todos que estiverem nos ouvindo e nos assistindo. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. E eu quero compartilhar sobre o seguinte tema: passando a fé para outras gerações. Passando a fé para outras gerações. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aqui a palavra de Deus, Paulo se dirigindo a Timóteo, né? As irmãs, os irmãos devem ter conhecimento desse texto, desta carta. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi um dos seus últimos escritos, precisamente o último escrito, a última epístola. Então, digamos que é uma carta de despedida, mas uma carta muito determinada, de muita fé, porque o apóstolo Paulo ele sabia em que ele cria, né? E ele tinha convicção plena de quem ele servia, não é verdade? Então, ele está aqui aconselhando Timóteo, encorajando Timóteo, um jovem pastor. E eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida, e especialmente para essas irmãs queridas da igreja Nova Vida, comunidade cristã Nova Vida em Diadema, extensivo a todos, como eu disse, que chegarem a ouvir este vídeo, sobre o tema passando a fé para outras gerações. Então, irmãos, os pais cristãos, e aqui eu coloco também os avós também, porque muitos avós fazem parte da criação e da educação de seus filhos e netos. Eles têm a grande incumbência, uma importante incumbência de passar a fé para outras gerações, para a posteridade, para seus filhos, netos, bisnetos. É uma grande tarefa. Sim, é grande, é desafiadora, é importante também, mas é uma valorosa, uma gratificante incumbência. E os pais têm esta missão, os pais cristãos, obviamente, porque eles vão passar esta fé que eles creem. E como será este passar da fé? O que vem a ser isso? Nós vamos explicar rapidamente. Bom, Timóteo é um filho espiritual de Paulo, né? Filho na fé, como a gente fala. A mãe de Timóteo era uma judia crente, né? O pai não era, o pai era um grego, era um gentil. E a avó de Timóteo também, identificada no texto como Loide, a mãe Eunice, também eram cristãs, eram servas de Deus. E então Timóteo foi influenciado tanto pelo apóstolo Paulo, como foi influenciado por sua mãe e por sua avó. Então, o objetivo final de tudo isso, como a palavra de Deus diz lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, outra carta, a primeira no caso, inclusive que no capítulo 1 e o verso 5 também, vai dizer lá que o objetivo final do mandamento, da lei de Deus,
é gerar em nós uma fé, é produzir fé. A Bíblia já diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então isso está tudo combinando, né, com a palavra de Deus. E então nós encontramos lá em Atos 16:1 essa informação de que Timóteo era filho de uma judia crente, a mãe judia, né, judia crente, e o pai era grego. Mas veja, a gente pode notar aí já a influência que a mãe de Timóteo exerceu na vida dele. Então, por que Paulo vai falar lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 5, que é o texto de hoje, da reflexão de hoje, que ele não tivesse uma fé não fingida, e ele vai dizer que conforme você aprendeu. Então, já vemos aí claramente a influência positiva, uma boa influência que a mãe e a avó de Timóteo teve na vida dele. É sobre esta reflexão que queremos compartilhar, passando a fé para outras gerações. E nós vamos ver então nesse verso 5, 3 compromissos que você, irmã, que você, mãe, que você, avó, e talvez até se alguma moça solteira esteja assistindo este vídeo, e até mesmo algum homem, algum pai, algum marido, assista a esta pregação, esse estudo. 3 compromissos que nós devemos assumir diante deste desafio de passar a fé para outras gerações. Dentro do verso 5 de 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos lá? Então, no capítulo 1, verso 5 de 2 Timóteo, tem trazendo à memória. Bom, o que nos faz lembrar trazendo à memória? Compartilhamento. Então, nós vamos compartilhar a fé. Você vai compartilhar esta fé. Foi isso exatamente que Timóteo recebeu. E foi isso que Eunice e Lloyd, a mãe e a avó, respectivamente, fizeram com Timóteo. Compartilharam a fé. E Paulo aqui ele está relembrando a Timóteo: olha, Timóteo, eu quero te trazer à memória, eu quero te lembrar. Eu quero fazer você lembrar sobre este compartilhamento que você teve. Não esqueça disso. Irmãos, irmãs, aqui nós vemos que é sobre recordar o ensino recebido, recordarmos aquilo que a gente aprendeu. Não guardar, não esconder, não enterrar, mas passar para outros e especialmente passar para os nossos filhos. Inclusive desde pequeno, desde a mais tenra idade, passando pela pré-adolescência, adolescência, juventude e até filhos adultos, casados inclusive. Então a mãe cristã, o pai cristão, o avô, a avó cristãos, eles há de compartilhar, trazer à memória, ou seja, um lembrete, ajudar a manter viva, trazer à memória, lembra disso. Inclusive há um texto conhecido da gente, lá de Lamentações, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que me dá esperança? O que é que eu preciso relembrar, trazer à memória, compartilhar comigo mesmo, interessante, e compartilhar com outra pessoa. E no caso aqui, com os nossos filhos, com a nossa família. Então, trazendo à memória, Paulo fala: quero trazer, Timóteo, à memória, compartilhe. Lá em Eclesiastes 12:1, também nós encontramos: lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Então, esse convite a lembrarmos é um convite, é uma ordem, convite e ordem também, constantemente encontrada na Bíblia. Então, quero trazer à memória. Isso lembra compartilhamento. Pai, mãe, avô, avó, não deixe de compartilhar a palavra de Deus, os ensinamentos que você recebeu para o seu filho e netos. Amém? Trazendo a memória, relembrando sempre, é necessário. Vamos ver o segundo compromisso, também no mesmo verso 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Paulo sabia que Timóteo era um homem, um jovem pastor de fé. Pela fé que em ti há. Ele sabia que a fé havia fé em Timóteo. Mas ele destaca algo importante, uma fé não fingida, e isso lembra espiritualidade. Se trazendo a memória nos faz lembrar de compartilhamento, a fé não fingida nos lembra espiritualidade. Fingimento não revela ou mostra a verdade. O fingimento, a pessoa fingida, não mostra a verdade, né? Então, e outro detalhe também, que o fingimento ele não dá consistência à fé, não dá firmeza à fé, né? Então, é esse momento de
de que a fé é confrontada, né? E a fé não, vamos dizer assim, não aguenta. Por quê? Falta ser uma fé consistente, uma fé firme. Então, trazer a memória que Paulo fala a Timóteo não foi uma fé qualquer. Timóteo não recebeu uma fé fingida. Se há fé fingida, há uma fé não fingida também. Então, espiritualidade é este tipo de fé que você vai compartilhar para o seu filho, para sua filha, para o seu neto, para o seu bisneto, né? Quem for bisavô aí, né? E então, ainda mais, irmãos e irmãs, diante dos desafios que temos para o mundo e para a família, né? Desafios enormes, os irmãos sabem. Bombardeios, ataques diretos e indiretos, sutis, diabólicos, contra a família, contra os nossos filhos, contra toda a família que Deus constituiu. Então, a importância de termos uma fé verdadeira. O apóstolo Paulo, que é quem está instruindo Timóteo, ele chega a dizer, em outra carta, em outro texto, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele disse também em outra carta, porque eu estou bem certo de que nem morte nem a vida, percebam então, vai nos separar do amor de Deus. Percebam então que é uma fé firme, uma fé consistente, uma fé inabalável. Então é esse tipo de fé que queremos para os nossos filhos, não é? Então precisamos compartilhar esta fé, passar para frente, vamos dizer, lembrando uma corrida, passar o bastão para as próximas gerações. O que é que nossos filhos e netos têm ouvido de nós? Apenas o que aprende-se na igreja, no templo? Não há ensino em casa? Não há momento de sentar e explicar a fé? Uma fé não fingida, para que eles cresçam e se desenvolvam como cristãos autênticos, verdadeiros. Não para ter a ideia de ser perfeito, de ser melhor do que A, B ou C, não, mas para ser alguém autêntico, alguém verdadeiro, alguém não fingido. Então nós temos este compromisso, trazendo a memória, compartilhamento, uma fé não fingida, espiritualidade. E o terceiro compromisso, ele vai dizer, o apóstolo Paulo, trazendo a memória, a fé não fingida que em ti há, a qual, esta fé, né, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e depois em tua mãe Eunice. E eu estou certo que também habita em ti. A qual habitou na avó e na mãe. Isso lembra exemplo. Isso nos lembra de exemplo. Compartilhamento, espiritualidade, agora exemplo. A mãe e a avó tiveram missão importante na vida de Timóteo, Lóide e Eunice. E foi uma boa influência, lógico, né? Porque ela compartilhou e Paulo destaca a fé, Timóteo, que você tem. Interessante, irmãos, que a fé é pessoal. Sim, sem dúvida, a fé é pessoal. Cada pessoa deve crer individualmente em Cristo como seu Salvador. Mas a fé no sentido de crescer espiritualmente, de andar com Deus, esta é desenvolvida e aprendida e ampliada com testemunhos e influências de várias pessoas. No caso de Timóteo, teve Paulo, o apóstolo, né, um pastor dele, digamos, e a sua mãe e sua avó. Então, cabe aqui a gente influenciar nossos filhos também nesta fé, pelo exemplo. Por isso que o terceiro compromisso é o exemplo, né? A leitura da palavra de Deus, a vida de oração. Nossos filhos e netos precisam ver isto em nós, pai cristão, mãe cristã, avó cristã, avô cristão. Exemplo, compromisso nosso. E essa fé vista em nós há de ser compartilhada, vivida por eles mesmos. Por isso que Paulo fala, habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice e também em ti, Timóteo. Então, nos nossos próprios filhos, onde eles forem, eles vão desenvolver e praticar esta fé. E mais ainda, passando a fé para outras gerações, que é o tema da reflexão, eles vão compartilhar com seus filhos e netos também, posteriormente. Amém? Então, essa é a nossa palavra para as irmãs. Trazendo a memória, compartilhamento, a fé não fingida, espiritualidade, a qual habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, nos faz lembrar do exemplo. Que o nosso alvo maior, que é glorificar a Deus, seja buscado constantemente, em casa, na família e também na igreja. Há essa referência, essa comunhão, essa combinação aí.
E uma outra lição é que ainda que ao final de tudo, ainda que no final de todas as coisas, cada um toma a decisão, né, quanto a seguir a Cristo ou não, a nossa missão como pai, como mãe, como avô, como avó, como pais cristãos, é passar essa fé para frente, é compartilhar, é ser exemplo de uma fé não fingida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, da sua família. Eu quero orar por você e por sua família. Oremos. Pai querido e amado, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de dirigir ao Senhor, orando e clamando por nossas famílias. Eu peço que o Senhor abençoe cada irmã, abençoe cada mãe, cada avó, cada pai, cada avô das nossas igrejas. E desta amada igreja a quem me dirijo neste momento, nesse estudo. Abençoe cada um dos seus filhos, dos netos, Pai, que haja um restabelecimento, um renovo da fé, uma comunhão, que se retorne à comunhão, que haja um compartilhamento, uma vida de exemplo e de uma fé não fingida. É o que eu desejo, é o que eu oro, é o que nós oramos, Pai, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, muito obrigado pela oportunidade. E foi um prazer dirigir a cada um de vocês e que o nome do Senhor seja glorificado sempre. Amém?